Influência moral do médium. Perguntas diversas. Dissertação de um espírito sobre a influência moral do médium. Perguntas diversas. Item 226. 1. O desenvolvimento da mediunidade é proporcional ao desenvolvimento moral do médium? Não. A faculdade mediúnica reside no organismo físico do médium e é independente da moral. Entretanto, o mesmo não acontece com o seu uso, que pode ser bom ou mau, de acordo com as qualidades morais do médium. 2. Sempre se disse que a mediunidade é um dom de Deus, uma graça, um favor. Então, por que ela não é um privilégio dos homens de bem? Por que existem criaturas indignas que a possuem no mais alto grau e a empregam para o mal? Todas as faculdades são favores que devemos agradecer a Deus, porque existem homens que não as possuem. Você também poderia me perguntar por que Deus concede boa visão aos malfeitores, habilidades aos trapaceiros, eloquência aos que só utilizam a palavra para dizer coisas más. O mesmo acontece com a mediunidade. Se existem pessoas indignas que a possuem, é porque elas precisam da faculdade mediúnica mais do que as outras para se melhorarem. Por acaso Deus recusa os meios de salvação aos culpados? Ao contrário, ele os multiplica no caminho que as criaturas devem percorrer. Coloca esses meios de salvação em suas próprias mãos, cabendo a elas aproveitá-los. Judas, o traidor, não faz milagres e não curou doentes como apóstolos? Deus permitiu que ele estivesse esse dom para tornar ainda mais odiosa aos seus próprios olhos a traição que praticou. 3. Os médiuns que empregam mal as suas faculdades, que não a utilizam para o bem, ou que não as aproveitam para sua própria instrução, sofrerão as consequências dessa negligência? Se as utilizam mal, serão duplamente punidos, porque lhes é dado um meio a mais para se esclarecerem e eles não o aproveitam. Aquele que vê claramente e tropeça é mais censurável do que o cego que cai no buraco. 4. Existem médios que com frequência recebem comunicações espontâneas sobre o mesmo assunto. Sobre algumas questões morais, por exemplo, sobre determinados defeitos. Isso tem alguma finalidade? Sim, e a finalidade é esclarecê-los a respeito do assunto constantemente repetido ou corrigi-los de certos defeitos. É por isso que a uns espíritos falam incessantemente sobre o orgulho, a outros sobre a caridade. Somente pela insistência com que esses temas são tratados é que esses médiuns abrirão os olhos. Todo médium que emprega mal a sua faculdade, seja por ambição ou por interesse, ou que compromete essa faculdade por um defeito capital como o orgulho, o egoísmo, a leviandade, entre outros, recebe de tempos em tempos alguma advertência por parte dos espíritos. O problema é que, na maioria das vezes, ele não compreende que essa advertência são para si mesmo. Observação de Kardec. Quase sempre os espíritos dão suas lições com muita cautela e de um modo indireto. Assim, deixam o mérito para aqueles que sabem aplicar para si e aproveitar os ensinamentos que essas lições trazem consigo. Mas a cegueira e o orgulho de certas pessoas são tão grandes que elas não se reconhecem nas lições recebidas pelos espíritos. O mais grave é que quando essas pessoas descobrem que os espíritos estão se referindo a elas mesmas, zangam-se e os qualificam de mentirosos ou maliciosos. Apenas isso basta para provar que os espíritos têm razão. 5. Quando o médium recebe ligações de ordem geral, que não se aplicam à sua pessoa, ele não se torna um instrumento passivo visando tão somente a instrução dos outros? Muitas vezes, esses avisos e conselhos não são dirigidos pessoalmente ao médium, mas a outras pessoas, que só podem ser alcançadas com a participação do médium. Entretanto, se o médium não estiver cego pelo amor próprio, deve tomar a parte que lhe cabe em tais avisos e conselhos. A faculdade mediúnica não foi dada para corrigir apenas uma ou duas pessoas.
Não, o objetivo é muito maior. Trata-se de humanidade. O médium é um instrumento que, como indivíduo, tem pouca importância. É por isso que, quando damos instruções de interesse geral, nós preferimos utilizar os médios que nos oferecem as facilidades necessárias. Mas fiquem certos de que chegará um tempo em que os bons médiuns serão muito comuns e os bons espíritos não precisarão mais utilizar maus médiuns. 6. Se as qualidades morais do médium afastam os espíritos imperfeitos, como explicar que um médium dotado de boas qualidades possa transmitir respostas falsas ou grosseiras? Por acaso você conhece todos os segredos da alma humana? Além disso, a criatura pode ser leviana e fútil sem que seja viciosa. Às vezes, ela necessita de uma lição, a fim de que a mantenha vigilante. 7. Por que os espíritos superiores permitem que pessoas dotadas de uma grande mediunidade e que poderiam fazer um bem enorme se tornem instrumentos do erro? Os espíritos superiores procuram influenciá-las, mas quando elas se deixam arrastar pelos maus caminhos, eles não as impedem. É por isso que as utilizam com muito cuidado, porque a verdade não pode ser interpretada pela mentira. 8. É absolutamente impossível obter boas comunicações por um médium imperfeito? Um médium imperfeito pode, algumas vezes, obter coisas boas, se ele tem uma boa faculdade. Os bons espíritos podem utilizá-lo na falta de outro, em determinadas circunstâncias, mas só o fazem esporadicamente, porque sempre darão preferência a um médium que melhor lhes convenha. Observação de Kardec. Devemos observar que, quando os bons espíritos julgam que um médium deixa de ser bem assistido e se torna pelas suas imperfeições presa dos espíritos enganadores, quase sempre provocam circunstâncias que revelam os defeitos do médium e o afastam das pessoas sérias e bem intencionadas, de cuja boa-fé ele poderia abusar. Neste caso, o afastamento do médium não deve ser lamentado. Independente da qualidade de suas faculdades mediúnicas. 9. Qual o médium que poderíamos considerar perfeito? Perfeito? Todos sabem que a perfeição não existe na Terra. Se ela existisse, você não estaria nela. Seria melhor dizer bom médium, e já é muito, porque eles são raros. O médium perfeito seria aquele contra o qual os maus espíritos jamais se atreveriam a fazer uma tentativa para enganá-lo. O melhor médium é aquele que simpatiza apenas com os bons espíritos, e por isso mesmo é enganado com menos frequência. 10. Se o bom médium simpatiza apenas com os bons espíritos, como eles permitem que o médium seja enganado? Algumas vezes, os bons espíritos permitem que os melhores médiums sejam enganados, para que exercitem o seu bom senso e aprendam a discernir o verdadeiro do falso. Por melhor que seja um médium, ele nunca é tão perfeito que não possa ser atacado por algum lado fraco. Isso deve lhe servir de lição. As falsas comunicações, que de tempos em tempos o médium recebe, são advertências para que ele não se considere infalível, nem se torne vaidoso. O médium, que recebe as coisas mais notáveis, não tem por que se vangloriar disso, uma vez que o conteúdo não é seu, como também não tem que se vangloriar o tocador de realejo, que apenas aciona a manivela do seu instrumento para obter as mais belas canções. 11. Quais são as condições necessárias para que a palavra dos espíritos superiores nos chegue isenta de qualquer alteração? Querer o bem, repelir o orgulho e o egoísmo. Os dois procedimentos são necessários. 12. Se a palavra dos espíritos superiores somente nos chega pura em condições tão difíceis de serem encontradas,
Isso não constitui um obstáculo à propagação da verdade? Não, porque o conhecimento sempre chega ao que deseja recebê-lo. Todo aquele que quer se esclarecer deve fugir das trevas, e as trevas estão na impureza do coração. Os bons espíritos não atendem de boa vontade ao chamado dos que têm o coração manchado pelo orgulho, pela ganância e pela falta de caridade. Todo homem que realmente deseja se esclarecer deve se despojar de toda a vaidade humana, e mesmo possuindo inteligência, manter-se humilde diante do poder infinito do Criador. Esta é a melhor prova da sua sinceridade. É também uma condição que todos podem atingir. Item 227. Se o médium, do ponto de vista da execução, é apenas um instrumento do ponto de vista moral, ele exerce uma influência muito grande. Para que a comunicação se verifique e o espírito comunicante precisa se identificar com o espírito do médium, essa identificação só é possível se houver simpatia entre eles, ou melhor, afinidade. A alma do médium exerce sobre o espírito comunicante uma espécie de atração ou de repulsão, conforme o grau de semelhança ou de diferença existente entre eles. Ora, se os bons têm afinidade com os bons e os maus têm afinidade com os maus, logo se conclui que as qualidades morais do médium exercem uma influência decisiva sobre a natureza dos espíritos que se comunicam por seu intermediário. Se o médium é inferior moralmente, os espíritos inferiores se agrupam em torno dele e estão sempre prontos a tomar o lugar dos bons espíritos que foram evocados. Entre as qualidades que atraem os bons espíritos estão a bondade, a benevolência, a simplicidade de coração, o amor ao próximo e o desprendimento das coisas materiais. Entre os defeitos que afastam os bons espíritos estão o orgulho, o egoísmo, a inveja, o ciúme, o ódio, a ambição, a sensualidade e todas as paixões que prendem o homem à matéria. Item 228. Todas as imperfeições morais são portas abertas ao acesso dos maus espíritos. Entretanto, a que eles exploram com mais habilidade é o orgulho, porque ele é o defeito que menos o homem reconhece em si mesmo. Inúmeros médiuns, dotados das mais belas faculdades, têm se perdido pelo orgulho. Se não fosse essa imperfeição, eles teriam se tornado médiuns notáveis e, por consequência, muito úteis. Esses médiuns passam a ser presas de espíritos mentirosos e têm suas faculdades adulteradas num primeiro momento e aniquiladas logo em seguida. Assim, muitos deles são humilhados pelas mais amargas decepções. Nos médiuns, o orgulho se manifesta por sinais evidentes, que devem merecer a máxima atenção por parte de todos, visto que este é um dos defeitos que mais desperta a desconfiança sobre a veracidade das comunicações. Começa por uma confiança cega quanto à superioridade das comunicações que recebem, e por acreditarem que o espírito que as transmite é infalível. Daí, um certo desprezo por tudo o que não venha deles, uma vez que julgam possuir o privilégio da verdade. Elas ficam deslumbrados com o prestígio dos grandes nomes com que se enfeitam os espíritos que se dizem seus protetores. Como seu amor próprio sofreria em admitir que são enganados, recusam toda espécie de conselhos e até mesmo os evitam, afastando-se dos amigos ou de quem quer que lhes possa abrir os olhos. Se eles concordam em escutá-los, não levam em consideração as suas advertências, pois duvidar da superioridade do espírito que os assiste seria quase que uma profanação. Esses médiuns orgulhosos se melindram com a menor contestação, com uma simples observação crítica, chegando mesmo a odiar as pessoas que lhes prestam esse favor, porque não querem contraditores. Os espíritos arrastam esses médiuns ao isolamento e se comprazem em iludi-los,
levando-os, ingenuamente, a considerar os maiores absurdos como sendo coisas sublimes. As características dos médiuns orgulhosos são as seguintes: confiança absoluta na superioridade das comunicações que recebem, desprezo pelas comunicações que não venham por seu intermédio, confiança total e irrestrita nos grandes nomes que por eles se manifestam, recusa de todo e qualquer conselho, repulsa a qualquer crítica, afastamento daqueles que podem dar opiniões desinteressadas, confiança cega na própria habilidade, apesar da falta de experiência. Normalmente, o orgulho é despertado no médium pelas pessoas que o cercam. Se ele tem faculdades um pouco além do normal, se é procurado e elogiado, e ainda tem a pretensão de ser indispensável, logo tomará ares da importância e desdém, quando utilizar a sua mediunidade em benefício dos outros. Por mais de uma vez, tivemos que lamentar os elogios feitos a alguns médiuns com a intenção de estimulá-los. Item 229. Em comparação com a descrição acima, vejamos as características do médium verdadeiramente bom, aquele no qual se pode realmente confiar. Antes de tudo, o médium deve ter uma grande facilidade para executar a escrita, permitindo que os espíritos se comuniquem livremente e sem encontrar nenhuma dificuldade de ordem material. Depois disso, o que mais importa considerar é a natureza dos espíritos que habitualmente o assistem. Para isso, devemos nos ater não aos nomes dados pelos espíritos, mas à sua linguagem. O médium jamais deve esquecer que a simpatia que ele desfruta junto aos bons espíritos está na razão direta dos esforços que ele faz para afastar os maus. Convencido de que a sua faculdade é um dom que apenas lhe foi concedido para fazer o bem, não procura de nenhum modo aproveitar-se dela, e nem atribuir a si qualquer mérito por possuí-la. Recebe como uma graça as boas comunicações que são transmitidas por seu intermédio, e através da sua bondade, da sua benevolência e da sua modéstia. Procura esforçar-se para ser digno delas. O mau médium se orgulha das suas relações com os espíritos superiores. O bom médium se humilha por não se considerar digno desse favor. Dissertação de um espírito sobre a influência moral do médium. Item 230. A instrução a seguir sobre a influência moral do médium nas comunicações nos foi dada por um espírito, Erasto, do qual já reproduzimos muitas comunicações. Conforme já dissemos, os médiuns na qualidade de médiuns exercem uma influência apenas secundária nas comunicações dos espíritos. Seu papel é o de um telégrafo, que transmite telegramas entre dois pontos afastados da Terra. Assim, quando nós, os espíritos, queremos ditar uma comunicação, agimos sobre o médium como o telegrafista age sobre o seu aparelho. Do mesmo modo que o tic-tac do telégrafo traça, a milhares de léguas, sobre uma tira de papel, os sinais da mensagem, nós também transmitimos por meio do aparelho mediúnico, através das distâncias enormes que separam o mundo visível do mundo invisível, o mundo imaterial do mundo encarnado, aquilo que queremos ensinar aos homens por meio do aparelho mediúnico. Mas assim como as influências atmosféricas agem e perturbam as transmissões telegráficas, a influência moral do médium também pode perturbar a transmissão das nossas mensagens provenientes do além, uma vez que somos obrigados a fazê-las passar por um meio que lhes é adverso. Entretanto, na maioria das vezes, essa influência é anulada pela nossa energia e pela nossa vontade, de modo que nenhuma perturbação se manifesta. De fato, ditados de alto alcance filosófico e comunicações de perfeita moralidade são transmitidos, algumas vezes por médiuns pouco apropriados a esses ensinamentos superiores. Por outro lado, comunicações pouco edificantes chegam, algumas vezes,
por médiuns que se envergonham de lhes serem servido de canal mediúnico. De uma maneira geral, pode-se afirmar que os espíritos similares se atraem e que raramente os espíritos das esferas elevadas se comunicam por maus médiuns, quando têm a condição de dispor de bons médiuns para fazê-lo. Os médiuns levianos e pouco sérios atraem para si espíritos da mesma natureza. É por isso que as suas comunicações são cheias de banalidades, futilidades, ideias truncadas e muitas vezes pouco fiéis aos princípios do espiritismo. Certamente que eles podem dizer e às vezes dizem coisas aproveitáveis, mas é principalmente nesse caso que um exame severo e rigoroso se faz necessário, porque no meio de coisas aproveitáveis, certos espíritos hipócritas insinuam, com habilidade e calculada malícia, fatos inventados, afirmativas mentirosas, a fim de enganar a boa-fé daqueles que lhes concedem atenção. Assim, é preciso eliminar sem piedade toda palavra, toda frase equivocada e conservar do ditado apenas aquilo que a lógica aceita como correto ou que a doutrina espírita já ensinou. As comunicações dessa natureza apenas são perigosas para os espíritas individualistas, que trabalham sozinhos, e para os grupos novos ou pouco esclarecidos. Nas reuniões em que os seguidores da doutrina estão mais adiantados e já possuem experiência, é inútil a gralha se enfeitar com penas de pavão, porque será sempre desmascarada. Não falarei dos médiuns que se comprazem em solicitar e receber comunicações obscenas. Deixemos que eles se deleitem na companhia dos espíritos desavergonhados. Aliás, os médiuns que recebem comunicações dessa natureza buscam por si mesmos a solidão e o isolamento, uma vez que apenas desprezarão desprezo e repugnância entre os membros dos grupos filosóficos e sérios. A influência moral do médium se faz realmente sentir quando ele substitui a ideia que os espíritos tentam lhe transmitir pelas suas, e também quando tira da sua imaginação ideias fantásticas que ele julga, de boa fé, resultarem de uma comunicação intuitiva. Quando isso acontece, existem 1000 possibilidades contra uma de que a comunicação seja o reflexo do espírito do próprio médium. Às vezes, acontece também o fato curioso de a mão do médium se mover quase que mecanicamente, impulsionada por um espírito secundário e zombeteiro. Analisando a influência moral do médium, nas comunicações é que se descobrem as imaginações ardentes. Os médiuns, arrebatados pelo entusiasmo de suas próprias ideias, pelo brilho artificial de seus conhecimentos literários, desprezam o modesto ditado de um espírito sério e abandonam a verdade pela aparência, substituindo o texto original por uma linguagem pomposa. É contra esse terrível obstáculo chamado influência moral do médium que também se chocam as personalidades ambiciosas, que, na falta das comunicações que os bons espíritos lhe recusam, apresentam as suas próprias obras como sendo desses espíritos. É por isso que os dirigentes dos grupos espíritas precisam ter uma percepção apurada e uma astúcia muito grande para diferenciar as comunicações autênticas das que não o são, e para não ferir aqueles que se deixam iludir por tais comunicações. Na dúvida, é melhor se abster. Já nos ensina um velho provérbio. Portanto, não admitam comunicações que não possuam verdades inquestionáveis. Ao aparecer uma ideia nova, por menos duvidosa que ela pareça, passem-na pelo crivo da razão e da lógica, e rejeitem corajosamente aquilo que a razão e o bom senso reprovam.
É melhor repelir 10 verdades do que admitir uma única mentira, uma única teoria falsa. De fato, sobre essa teoria falsa, pode-se edificar uma doutrina completa, que desabaria ao primeiro sopro da verdade, como um monumento construído sobre areia movediça. Em contrapartida, se algumas verdades forem rejeitadas hoje, por não poderem ser demonstradas com lógica e clareza, mais adiante um fato qualquer ou uma demonstração irrefutável podem vir para afirmar a sua autenticidade. Lembrem-se, espíritas, nada é impossível para Deus e para os bons espíritos, a não ser a injustiça e a maldade. Atualmente, o espiritismo já está bastante difundido entre os homens e já moralizou suficientemente os seus seguidores, para que os espíritos ainda se vejam constrangidos a utilizar maus médiuns, médiuns imperfeitos. Assim, se um médium qualquer, por sua conduta, por seus maus hábitos, por seu orgulho, por sua falta de amor e caridade, der motivos para que se suspeite dele, as suas comunicações devem ser evitadas, porque aí estará uma serpente escondida entre as flores. Eis a minha conclusão sobre a influência moral dos médiuns. Erasto. Observação. Esta frase do espírito Erasto, é melhor repelir 10 verdades do que admitir uma única mentira, uma única teoria falsa, é um ensinamento precioso. Não é por acaso que hoje em dia ela está muito difundida entre os seguidores da doutrina espírita.